Oba, oba, oba! Estamos aqui para mais uma edição da nossa série AZ Designer e hoje vamos falar sobre os fundamentos do designer. Se ainda não se inscreveu, já sabe, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações sempre que for lançado e publicado algum conteúdo. Siga no Facebook e no Instagram, as informações estão aqui embaixo e o mais importante, não saia dali, já voltamos. Roda a vinheta! Olha, como falei, hoje vamos falar um pouco sobre os princípios do designer. Por que é importante falarmos de princípios? Será que esse assunto tem tanta relevância? Parecendo que não, mas tem muita e muita relevância. A verdade é que existem por aí muitos aventureiros que acham e pensam e até defendem algumas vezes que ser designer é só chegar, pegar, fazer alguma coisa, lanças ali um texto, lanças ali uma imagem. Não. Aventuras, note. Esses são qualquer coisa menos profissionais de designer, porque o profissional designer é regido, é direcionado, é guiado e baseia-se em princípios que nunca são maus, são importantes até para que nós possamos desenvolver a nossa atividade da melhor forma. E sem mais demora, vamos ao primeiro princípio, que é o alinhamento. O alinhamento é importante quando nós estamos a redigir algum texto, quando nós abrimos ali o nosso Word, quando nós estamos a digitar alguma mensagem, a fazer alguma coisa que é relacionado principalmente a documentos. Normalmente nós temos que escolher um alinhamento. Mesmo a nível da língua portuguesa, nós conseguimos notar, normalmente cada modo textual, cada modalidade textual tem o seu alinhamento, obedece a um padrão de alinhamento. E no design não deixa de ser diferente. Nós temos os alinhamentos à esquerda, temos os alinhamentos à direita, temos os alinhamentos centralizados. Se apreciarmos bem algum elemento de designer, sobretudo os cartazes, nós vamos conseguir perceber que há sempre alguma base de alinhamento. Há sempre. Há cartazes em que nós temos a sensação que boa parte dos elementos parecem estar centralizados, desde o cabeçalho até o rodapé. Noutros, principalmente os mais institucionais ou os explicativos, ou normalmente os flyers de frases de escritores, ou não só frases de reflexão, eles têm um alinhamento ou à esquerda ou à direita, e os alinhamentos são importantes. Se nós tivermos um alinhamento distorcido, ora começamos com um elemento à esquerda, ora com outro elemento à direita, ora com outro elemento centralizado, meio que nós vamos causar ao leitor muita imprecisão na leitura, meio que nós vamos dificultar de certa forma a maior probabilidade do leitor perceber a nossa informação, aquilo que queremos transmitir. Então é sempre conveniente escolher um alinhamento, claro, sempre que possível abusar um pouco, desde que não seja e não se crie por intermédio desse excesso, desse abuso, qualquer tipo de desvantagens no mais importante, que é a comunicação, que é a transmissão de alguma mensagem dentro do design gráfico. O nosso segundo elemento tem a ver com contraste, ou eu gosto carinhosamente de chamar realce. Se nós apreciarmos qualquer elemento de designer, nós vamos perceber que existe uma espécie de hierarquia de elementos. Um exemplo muito prático: se vocês apreciarem aqui, este papel, esta arte que eu tenho em mãos, alguma coisa vos chama mais atenção. Olha, até estava virado. Alguma coisa vos chama mais atenção. Há elementos que acabam por sobressair mais do que outros elementos. Se olharmos para o caso deste, o logotipo da DC Entertainment acaba por ter maior realce
em relação aos outros elementos que se encontram distribuídos aqui na arte. Temos também o caso do quadro. Nós vemos muitos elementos, mas o que parece estar mais visível, ou seja, o ponto chamativo dessa arte, acaba por ser também o logotipo. Então, o design tem hierarquia. Existem elementos que acabam por sobressair em qualquer arte mais do que outros elementos. Isso tem algum motivo especial? Sim, tem. O realce. Quando nós acabamos por dar maior realce a algum elemento, nós estamos a transmitir a mensagem a quem vai ver que aquele elemento acaba por ser o ponto de chamada da nossa comunicação, da nossa informação. Isso acontece com as sinaléticas, isso acontece principalmente nas instituições, quando se quer fazer alguma advertência. E existem muitos elementos que normalmente nós como designers temos à disposição para definir o melhor contraste. Um desses elementos é a cor. Quando nós olhamos para uma arte e vemos que há ali uma cor chamativa, há ali um tom chamativo, de certa forma, aquilo acaba por começar a direcionar as nossas possibilidades de leitura. Quando nós vemos um fundo mais neutro, branco ou preto, e vemos uma cor, um fundo que acaba por dar realce a um outro elemento, os nossos olhos são automaticamente atraídos para aquele elemento. Um segundo caso e um segundo aspecto a ter em conta quando se quer dar algum contraste é a escala, e vamos olhar novamente para o quadro. Se apreciarmos, nós temos o logotipo que está numa escala maior em relação aos outros elementos. Talvez vocês não consigam ver, mas existem outras formas dentro desta arte, mas elas não têm o mesmo realce do que o logotipo. Isso tem a ver com a escala dos elementos, a escala desses objetos. Vai dizer a quem vai ver a arte, a quem vai visualizar, como começar, onde começar a olhar, qual é o ponto de chamada, o que é mais chamativo, como começar a apreciar indiretamente a pessoa que estiver a visualizar vai se deixar guiar pela hierarquia na arte. Nós temos, no exemplo das organizações, temos os organigramas funcionais. Quando estamos a fazer alguns agendamentos, temos os cronogramas e há uma sequência definida, há um direcionamento definido. A escala dos elementos também proporciona isso e está relacionado ao contraste. Um terceiro elemento dentro do contraste é o peso. E nós podemos buscar diversos aspectos para falar de peso, mas eu vou me focar em um que eu acredito que é de conhecimento de todos, tanto leigos quanto profissionais, que são as fontes de letra. Normalmente, quando nós vamos redigir algum documento, quando queremos realçar alguma parte no texto, a nossa tendência é sempre negritar. O negrito acaba por dizer ou transmitir a mensagem a quem vai ver que aquela parte do texto, aquela parte da frase merece uma atenção especial. Isto tem a ver com peso, porque em relação às outras letras que não estão negritadas ou as outras palavras que não estão negritadas, em termos de peso, nós estamos a dizer que há maior importância naquilo que acaba por estar negritado ou sublinhado. Então, o texto é um dos grandes exemplos que nós temos para buscar como peso. Então falamos, o segundo elemento dentro dos fundamentos e princípios é o contraste, e nós podemos fazer contraste por intermédio da cor. Expliquei o caso das sinaléticas. Nós podemos fazer contraste por intermédio da escala dos objetos distribuídos na arte. Dei o exemplo do quadro. Temos o caso do logotipo, que acaba por chamar mais atenção, e dos outros elementos que em termos de escala estão menor e acabam por chamar menos atenção. E por último falamos do peso, que recorremos ao exemplo das letras. O terceiro elemento dentro dos fundamentos é a padronização. O que é a padronização? A padronização é nada mais, nada menos o que nós vemos repetir constantemente nas grandes marcas, nas marcas.
Para você que tem alguma empresa, para você que já fez parte de alguma empresa, para você que já teve em algum local relacionado a alguma instituição, é possível perceber que boa parte dos elementos obedecem a um padrão. Obedecem a um padrão. Quando nós vamos a uma agência, quando nós vamos a uma loja, nós vemos que há uma espécie de comunicação interligada dos elementos. Se você fora, se a cor base daquela empresa, daquela instituição for o vermelho, ao chegar à porta você vai ver algum elemento que traga o vermelho daquela instituição. Ao entrar tu vais ver algum elemento que traga a percepção de que estás num espaço que tem a ver com a organização. Então esta sucessão, esta padronização tem a ver com a consistência da arte. É importante, acontece muito quando falamos de identidades visuais assim de forma superficial. Nós vemos que a empresa normalmente tem a nível de imagem, a nível imagético, tem o logotipo, tem os cartões de visita, tem os envelopes A4, não importa a dimensão, tem os seus flyers e normalmente eles obedecem a um padrão. É possível eu pegar neste cartaz, neste elemento da DC e pegar num outro envelope da DC e perceber, por constar o logotipo, por constarem as cores, que há uma ligação entre esses elementos. Esses elementos pertencem à mesma linha gráfica, pertencem à mesma instituição. Isto acontece muito também quando nós vamos fazer alguma apresentação de trabalho. Os nossos slides, nós temos diversos tópicos, mas o que acaba por acontecer é que nós mantemos ali a linearidade para não criar confusão, porque quando se diversifica e nós estamos a falar do mesmo assunto, dá a impressão de que estamos a fugir à roda, dá a impressão de que estamos a fugir do assunto. Então em design não é diferente. A padronização tem como objetivo dar consistência aos elementos, transmitir a mensagem de que, independentemente de ser um flyer, independentemente de ser um envelope, independentemente de ser o logotipo, independentemente de ser X ou Y elementos, todos eles estão dentro de um único objetivo de comunicação. O quarto elemento, nós já falamos de três, o quarto elemento é o equilíbrio. O equilíbrio. E é muito importante falar do equilíbrio, porque muitas vezes um dos grandes problemas de quem está a começar em design gráfico, de quem está a começar o seu percurso como designer gráfico, é justamente lidar com a questão do equilíbrio. Equilíbrio e hierarquia são dois assuntos que normalmente acabam por ser problemáticas para quem começa em design gráfico e tem principalmente problemas de conceito. O equilíbrio é muito importante. Assim, como princípios dentro do equilíbrio nós podemos encontrar duas tipologias de equilíbrio: o equilíbrio simétrico e o equilíbrio assimétrico. O equilíbrio simétrico é quando a distribuição dos elementos é feita assim, de forma superficial, é feita de maneira espelhada. Como se nós apreciarmos um edifício, né? Vamos apreciar um edifício que, se nós o dividirmos ao meio, a ala esquerda for igual à direita, quer dizer que existe um equilíbrio simétrico. Dividindo o elemento ao meio, dividindo a arte ao meio, nós vamos conseguir perceber que o peso dos elementos à esquerda é igual ao peso dos elementos à direita. Há um equilíbrio entre os elementos. Se nós olharmos para essa arte, já é muito diferente, porque aqui o equilíbrio é assimétrico. E o equilíbrio assimétrico, que normalmente o peso de um dos lados não se iguala ao peso do outro lado. O peso do lado esquerdo não se iguala ao peso dos elementos existentes no lado direito, e o peso dos elementos do lado direito não se iguala ao peso dos elementos do lado esquerdo. É a isso que nós fazemos referências quando nós falamos de equilíbrio. Um exemplo muito prático sou eu aqui. Se repararmos, dividindo a tela ao meio, nós vamos perceber que da minha direita eu acabo por ter mais elementos em relação à minha esquerda.
Porque aqui à esquerda eu tenho o estojo, onde tem os pincéis, tenho aqui um quadro, tenho aqui a luminária, tenho o tripé do microfone ou o suporte do microfone. À direita eu já não tenho o suporte do microfone, eu tenho o relógio, tenho a agenda, tenho o quadro, tenho os livros. Então há um equilíbrio, dividindo essa imagem ao meio, há um equilíbrio assimétrico, porque o peso dos elementos do lado direito é diferente do peso dos elementos existentes no lado esquerdo. E para terminar, o último princípio é o espaçamento. Quando falamos de espaçamento, nós estamos a falar nada mais, nada menos do que afastamentos, agrupamentos. E normalmente isto é muito visível em diagramação. Quando nós vamos ler uma revista, quando nós vamos ler algum jornal, nós percebemos que a separação entre parágrafos acaba por definir a sequência de percepção dos elementos. Nós, ao olharmos para o enquadramento dos elementos, nós, ao olharmos para a forma como os elementos são distribuídos em termos de espaçamento, nós conseguimos ver ou agrupamento ou afastamento. E isso tem várias implicações na compreensão da arte. Há elementos que, se nós juntarmos, há elementos que, se nós agruparmos, conseguem se tornar harmoniosos, como há elementos que convém que sejam distribuídos de maneira separada, de modos a não comprometer a harmonia da arte. Então ficam aqui os 5 princípios do design gráfico. Primeiro, alinhamento. Segundo, contraste ou realce. Terceiro, padronização. Quarto, equilíbrio. E quinto, espaçamento. Já sabe, se ainda não está inscrito, inscreva-se já no canal, siga no Facebook, siga no Instagram. As informações estão aqui, os nomes das páginas estão aqui em rodapé. E, como é hábito, há temáticas que envolvem design gráfico. Se tem alguma dúvida, se tem alguma contribuição para este grande tema, se gostou, se foi esclarecido, se alguma coisa não ficou bem esclarecida, deixe aqui nos comentários ou nas redes sociais, que quando for oportuno eu terei todo o prazer em esclarecer. Obrigado e até já.